Irmãos, bom dia aos irmãos, bom dia a todos. Salve os irmãos em nome de Jesus. Vamos iniciar o trabalho da manhã. Agradecer a Deus por mais uma semana. Estamos aqui mais um domingo, né? E isso é bênção de Deus, é a graça de Deus que tem nos sustentado, certamente. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui nessa manhã, viu? Então nós iremos agradecer a Deus. Hoje é o dia do Cristo ressuscitado, o dia em que nós celebramos a nova vida em Cristo. É lógico que todos os outros dias também, mas este dia é o dia específico onde se comemora, onde se celebra a ressurreição de Cristo. É o dia do Senhor. Então, que Deus abençoe o dia do Senhor para você, e que nesta manhã seja uma manhã de edificação, que você se alimente de Cristo, da palavra de Cristo, seja edificado segundo a vontade de Cristo, que Cristo nessa manhã traga paz aos nossos corações, para que este dia seja vivido como um dia deleitoso, um dia de paz, um dia de contentamento, um dia de alegria, um dia de descanso, e de fato os nossos corações possam descansar em Cristo, irmãos, deste dia do Senhor, desses dias tão agitados em que nós vivemos, né? Desses dias de corações agitados, de vidas agitadas, que eu e você possamos descansar em Cristo. Hebreus diz que ainda resta um descanso para o povo de Deus, mas esse descanso que será tão efetivo no futuro, tão amplo, tão extenso, ele começa a ser desfrutado aqui, meus irmãos. Cristo começa a nos proporcionar o descanso que é Ele mesmo aqui, trazendo nova vida ao seu povo, trazendo paz ao seu povo, trazendo contentamento ao seu povo, alegria ao seu povo, trazendo a sua vida ao seu povo. Então esse descanso é começado a desfrutar por nós aqui e agora. Então, que esse descanso seja efetivo no seu coração. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por esta manhã, pela vida dos irmãos, por aqueles que não puderam estar junto conosco na manhã, irmão Luiz e irmã Meire, que ficaram na chácara. Deus também os abençoe. Vamos orar que nessa manhã também Deus use os professores, Davi, Ricardo, as professoras das crianças, a mim. Que Deus de fato nos conceda graça nessa manhã, irmãos. Vamos orar, curvem as frontes. Eu estarei orando pelos irmãos e pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã. Queremos bendizer, Pai, ao Senhor nessa manhã, por estarmos mais uma vez aqui juntos, por estarmos mais uma vez aqui nesta manhã reunidos, Senhor, juntamente com o teu povo, com os teus filhos, juntamente, Senhor, com aqueles a quem o Senhor tem mantido, ó Deus, debaixo da tua vontade, aqueles a quem o Senhor tem sustentado com a tua graça soberana, ó Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, após uma semana, ó Deus, que se passou, e nós queremos te agradecer, Senhor, pelos teus livramentos, queremos te agradecer pelo teu cuidado, queremos te agradecer pela tua graça, queremos te agradecer pela provisão, pelo sustento, queremos te agradecer, Senhor, pela vida daqueles que viajaram e que retornaram com tempo. Queremos te agradecer nesta manhã, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, pela vida das crianças a quem o Senhor tem concedido a nós, aos casais desta igreja. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, porque nesta manhã estamos todos aqui em paz, ó Deus. Nesta manhã estamos todos aqui, Senhor, com a vida totalmente, Senhor, com um contexto favorável para te adorar nessa manhã, para te bendizer nessa manhã. Amém. E nós, ó Deus, pela tua graça, ó Deus, nos chama a tua presença nessa manhã. O Senhor, pela tua graça, nos convoca nessa manhã a tua presença, para reconhecer, ó Deus, os teus atributos em nossas vidas. Amém. Para reconhecer o teu amor, a tua bondade, a tua longanimidade, o teu perdão, Senhor, a tua graça, para reconhecer os teus favores imerecidos, ó Deus, para com as nossas vidas. Amém. E nós queremos pedir ao Senhor um coração grato, ó Deus, que a tua graça nesta manhã mova os nossos corações a ser gratos ao Senhor, que a tua graça dê fervor ao nosso coração, à nossa vida, que o
Teu Espírito, Senhor eterno, nos auxilie, ó Deus, nessa adoração que deve ser ofertada ao Senhor como uma adoração espiritual e verdadeira, Senhor. Amém. E nessa manhã o Teu Espírito traga fervor aos nossos corações, que o Teu Espírito traga iluminação ao nosso entendimento, que Teu Espírito traga capacidade aos professores, para que nós, Senhor, juntamente possamos ser edificados segundo a Tua vontade, para que os nossos corações nesta manhã sejam dilatados com a graça do Senhor, Pai, para que encontremos a paz que só Cristo pode trazer. Amém. Para que encontremos, Senhor, esta paz tão verdadeira, Senhor, que o Senhor traz ao coração do Teu povo, e possamos de forma verdadeira, Senhor, descansar, desfrutar do verdadeiro descanso que é Cristo, desfrutar da paz em Cristo, das bênçãos espirituais, ó Deus, que temos em Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre cada um de nós nessa manhã. Amém. Que o perdão do Senhor seja, ó Deus, desfrutado por cada um de nós, este perdão que nos traz paz, a consciência, que nos livra da culpa, da perturbação. Ó Deus, que todo pensamento nesta manhã seja trago cativo, ó Deus, à Tua palavra. Amém. Abençoe Teus filhos que não puderam estar aqui juntamente conosco, irmão Luiz, irmã Meire. Que o Senhor, ó Deus, nos traga em paz nesta tarde, neste dia. Que o Senhor nos abençoe ali, ó Deus, naquela chácara, trazendo, ó Deus, a paz ao coração do irmão Luiz, da irmã Meire, trazendo o alento, o descanso. Amém. Deus, é o que nós te pedimos, Pai, nesta manhã, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos de pé, HCC 446. Aviva-nos, Senhor. Distante
Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura. O salmista Davi começa dizendo assim, irmãos, no verso 1: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Se assente. Um salmo curto com 3 versículos. Na verdade, uma oração pessoal feita pelo salmista Davi, aonde ele reconhece que não é soberbo o seu coração, pois a característica da pessoa soberba é aquela que desconhece as suas próprias necessidades, é aquela que se tornou cega aos seus próprios sentimentos, à agitação do seu próprio coração, e em sua soberba ela caminha nessa loucura e nessa agitação da sua própria cegueira, do seu próprio engano. Ele diz que nem é altivo o seu olhar, ou seja, ele não busca olhar de cima para baixo, se considerando alto demais, superior demais. E ele também não procura, irmãos, coisas que ele não vai compreender. Ele não procura inquirir e buscar coisas que são demais elevadas e ao seu entendimento não vai produzir nenhum fruto, nenhuma edificação, nada que vá construir em relação a ele, Deus, um relacionamento de paz, de calma, de entrega, de caminhada sincera, de caminhada onde essa fé descansa neste Deus que é soberano. Ele diz: olha, eu não procurei coisas que não construísse essa vida de relação com Deus e com o próximo, que construa essa vida agradável na presença de Deus, e coisa que eu ficaria divagando por anos e anos a fio e não compreenderia nada. Eu não estou à procura disso, Senhor. Eu me lembro, irmãos, de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, diz assim: Timóteo, foge das genealogias intermináveis, foge das discussões tolas, vazias, foge disso. Prega a palavra, quer seja oportuno ou não, a tempo e fora de tempo, prega a palavra de Deus. O que eu ensinei a você, confia ou transmite a homens fiéis e idôneos. Foge de discussões vazias e tolas. Davi diz: Senhor, eu não estou à procura de nada que seja por demais elevado ao meu entendimento. Eu quero considerar quem eu sou. Eu sou homem e tu és Deus. Eu sou limitado e o Senhor é ilimitado. O meu entendimento é limitado e eu não consigo compreender coisas que fogem ao meu controle, fogem ao meu entendimento. Eu não estou à procura disso. A minha altivez não está me levando a buscar essas coisas que não consigo compreender. Pelo contrário, fiz calar-se e sossegar a minha alma, ou seja, fiz descansar as inquietações do meu próprio coração, fiz calar ou sossegar e descansar as inquietações da minha própria alma. Agora, ele usa uma aplicação, irmãos, que é muito pertinente. Ele diz: como uma criança desmamada. O que é uma criança desmamada, irmãos? Pelo contrário, o que é uma criança que ainda amamenta? Quando chega a hora de essa criança se alimentar ou amamentar-se, ela é levada pelos seus instintos ou pelo seu desejo de mamar ou pela sua fome intensa, e essa criança chora copiosamente. Ela chora um choro que é perceptível aos ouvidos da mãe de que aquela criança quer mamar, ela está com fome. Agora Davi diz: não, eu sou como uma criança que já ultrapassou esse período, que descansa no colo da sua mãe porque já está desmamada, já está saciada. Ela descansa no colo de uma mãe que a ama e que a acalenta e que traz paz e quietude a essa criança que descansa no colo da mãe. O que Davi está nos ensinando, irmãos, é que a comunhão com Deus,
o descansar nesse Deus que nos amou primeiro, o descansar nesse Deus que é soberano e que conduz as nossas vidas segundo a sua vontade, e a sua vontade é perfeita e agradável para a vida do seu povo. Assim devem ser os nossos corações, que como uma criança que desmamou e descansa no colo de uma mãe que a ama, assim deve ser o povo de Deus que descansa nesse Deus que o ama, nesse Deus que o resgatou, nesse Deus que os tirou da escravidão do pecado e os trouxe para a sua própria comunhão, para o seu próprio amor, para o seu próprio aprisco. E nós não devemos ser conduzidos por apetites que nos levem à perturbação de alma, mas pelo contrário, devemos descansar numa fé que repousa neste amor de Deus, neste cuidado de Deus, nessa soberania de Deus, nesse Deus que tem o controle das nossas vidas em sua mão, nesse Deus que conduz a história do seu povo, bem como a história da minha e da sua vida pessoal, segundo o controle da sua vontade. Descansar nesse Deus que é imenso e que tem coisas que nós não conseguimos compreender, mas ao mesmo tempo esse Deus que se revela pessoalmente a cada um de nós, como se revelou a Davi aqui, que está orando pessoalmente: Senhor, como uma criança, a minha alma quer descansar ou vai descansar no Senhor. Assim como o Salmo 23, ele ora pessoalmente e diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Então, esse Deus que, embora imenso e que há coisas nessa soberania que cerca todo o universo que nós não conseguimos compreender, essa sabedoria infinita de Deus, esse Deus se revela pessoalmente a Israel, a Davi, ao seu povo. E esse Deus que traz essa revelação e se revela de modo pessoal, é capaz de fazer descansar a sua alma, de fazer sossegar as suas inquietações, de fazer com que você se assente, sossegar e saber que eu sou Deus. Esse Deus que faz com que nós nos assentemos aqui nesta manhã e com a mente descansada, com o coração em paz, ouçamos a sua palavra. É diante deste Deus que Davi está caminhando em direção ao templo para ter um encontro pessoal com ele através da exposição da palavra, através dos cantos, e ele diz: como essa criança, eu quero descansar. Como essa criança que desmamada está no colo da mãe, num sono tranquilo ou num descanso profundo, eu quero estar dessa forma, eu quero descansar dessa forma. Irmãos, e quando a maturidade da nossa vida cristã, da nossa fé, nos leve a tal altura, ou nos leve a esse ponto de descansar, você será capaz de exortar o povo de Deus. Davi, no verso 3, ele começa o salmo dizendo, ou orando de modo pessoal, e no fim do salmo ele é capaz de exortar a todos: espera, ó Israel, no Senhor. Descansa, Israel, no Senhor. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse homem que amadureceu, irmãos, na sua caminhada da vida. Davi aqui não está dizendo que é fácil sossegar a alma e descansar em Deus, não. É um processo que envolve renúncia, é um processo que envolve luta pessoal, que envolve inquietações profundas pessoais da minha e da sua alma, pois aqui ele não está demonstrando que o seu sossego é superficial, não. O seu sossego é profundo, porque ele está dizendo a alma, a sede das emoções, o seu coração, de onde desemboca todas as inclinações da vida, é lá onde reside esse descanso, e residindo lá esse descanso, ele vai vazar para fora, ele vai mudar a cosmovisão, as implicações, a caminhada, ele vai mudar a perspectiva, ele vai mudar a sua forma de encarar a vida e de ver as coisas. Não é superficial o seu descanso. Pelo contrário, o seu descanso é de alguém que aprendeu. O seu descanso é de alguém que experimentou qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua própria vida. E que agora, ao longo da sua caminhada e maturidade da vida cristã, é capaz de dizer: descansa, irmãos. Espera, irmãos. Descansa, irmãos, no Senhor. Espere com paciência no Senhor. Ele é longânimo para conosco, Ele sabe as nossas necessidades, os nossos anseios, Ele conhece o profundo do nosso coração.
Descansa, Israel, no Senhor. Olha, irmãos, Davi dizendo isso, ele está trazendo à memória do povo a própria história deles. Ele está fazendo com que naquela manhã, naquele dia onde os irmãos estavam indo em direção ao templo e cantando os cânticos de romagem, os cânticos da caminhada em direção ao templo, ele quer que Israel reflita e pense na sua própria história. Quem éramos, aonde estávamos, de onde surgimos, a nossa origem, a nossa história, aonde estamos, como somos guardados, como somos protegidos, como temos a iluminação ou a luz do Senhor em nossas mãos, como temos um Deus que se revelou pessoalmente a cada um de nós. Reconsidere a sua própria história, Israel, e descanse no Senhor. Isso se reflete em nós nessa manhã, irmãos. Quem éramos, aonde estávamos, aonde estamos, o que desfrutamos, isso reflete em nós. Reconsidere a sua história e descanse no Senhor. Aprenda com o Senhor, ou aprenda na sua caminhada de vida cristã através da providência de Deus, do cuidado pessoal de Deus. E quando Cristo nos ensina a aprender com a providência de Deus, Ele não nos chama a olhar coisas elevadas. Vá ao alto do Monte Everest e veja a imensidão da criação de Deus. Vá ao monte mais alto, ao seu pico mais alto, e observe a criação de Deus, de um ponto bem alto. Jesus disse: olhai para os lírios do campo. Olha os pássaros. Olhe para a natureza, olhe para a criação em sua volta. Mas a correria é grande. A vida agitada é muito grande, não nos permite ver mais a providência no prato de comida, no pão pela manhã, no canto dos pássaros, no lírios do campo. Não. Nós nos tornamos algo demais, né, irmãos? Elevados demais ao ponto de olhar para o chão e à nossa volta e perceber nas coisas mais simples como Deus tem cuidado do seu povo. Amém. Como Deus tem sido paciente, longânimo, amoroso, misericordioso. Davi diz: reconsidere e descanse. Veja quem é Deus e descanse. Foi Ele quem nos amou primeiro, Ele quem nos fez ovelha do seu pasto. Moisés, quando está à beira, ou próximo a entrar na terra prometida, na beira do Rio Jordão, ele precisa dizer novamente aquilo que os pais ouviram no deserto e não consideraram. Então ele repete a lei, Deuteronômio, é uma repetição daquilo que o povo já tinha ouvido. Ele diz: olha, Israel, Deus não escolheu vocês porque vocês eram os mais numerosos, porque vocês eram os mais fortes. Não. Olha, vocês foram escolhidos porque Deus amou vocês. Vocês foram escolhidos e foram resgatados porque Deus amou primeiro vocês. O amor de Deus, a escolha soberana de Deus fez com que vocês fossem retirados da condição onde vocês estavam e fez com que vocês surgissem de uma origem de que ninguém dava nada. Foi Deus. Portanto, ao entrar na terra prometida, então ele repete as instruções do Senhor. As instruções é para que nós a observemos. Deus coloca de nós, ou diante de nós, a bênção e a maldição. Ele diz ao povo: observe os mandamentos do Senhor, observe a vontade do Senhor, descanse no Senhor, Israel, e Deus vai cuidar de nós. 100 de nós colocarão 1000 deles para correr. Vocês plantarão pouco e colherão muito. Olha, descanse, Israel. Nós vamos entrar, certo? Nós vamos possuir a terra. Deus quem está nos dando. E Ele está nos dando uma terra que já está ocupada, mas Ele nos dá graça para desapossá-la. Vai, entra de vocês. Agora, a aliança com o Senhor traz a lei como selo. Deus selou a aliança para conosco através da sua vontade. É isso aqui que eu quero que vocês vejam. Isso aqui é o bem para vocês. Isso aqui é
É a minha graça a vocês, a minha lei, a minha revelação, a minha instrução. Isso aqui é para que vocês não andem na escuridão, é para que vocês não andem como os pagãos. Isso aqui é para que vocês se relacionem corretamente comigo e com o próximo. Isso aqui é a minha bênção a vocês. Observe e descanse, velho. A história que eu vou contar chega no ponto aqui. Davi está dizendo: Israel, olha para trás e descansa. Reconsidera, Israel, e descansa. Oi, irmãos, que nessa manhã qualquer resquício de soberba em nossos corações que nos faz olhar demais ou ter um conceito muito elevado de nós mesmos, qualquer soberba que nos faz cegar acerca das nossas próprias condições, que a graça de Deus limpe os nossos corações e nos ajude a vencê-la. Que a palavra de Deus, como diz Jeremias, é martelo que esmiuça a penha, ela quebre toda a dureza do seu coração, do meu, do nosso, para que de fato nós consigamos perceber a vontade de Deus, ou perceber o amor de Deus nas mínimas coisas em nossa volta. Que a nossa mente comece a reconsiderar aquilo que de fato precisa ser reconsiderado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, nos conceda graça. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua revelação, Senhor. Te agradecemos pela tua vontade. Te agradecemos, Senhor, pela forma como o Senhor cuida de cada um de nós. Te agradecemos pela forma como o Senhor provê em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Emprego, casa, saúde, tudo aquilo, Senhor, que tem cercado as nossas vidas. Para que o teu povo, Senhor, descanse em paz neste Deus que cuida pessoalmente de cada um de nós. Para que o teu povo, Senhor, reconsidere, olhe para os lírios do campo, olhe para os pássaros, olhe para a criação. Olhe, Senhor, para o sol, para a chuva e veja a tua providência, o teu amor, o teu cuidado, Senhor. O Senhor nos faça ver, ó Deus, de fato o que precisamos ver. O Senhor nos ajude a entender o que de fato precisamos entender, Senhor. Amém. O Senhor nos ajude, Senhor, a reconsiderar que somos homem, Pai. E Tu és Deus, Senhor. Somos limitados e Tu és ilimitado, Senhor. Somos incapazes, ó Deus, de dar conta de todas as demandas que cercam as nossas vidas, Senhor. Mas o Senhor, em Tua soberania, Pai, tem cuidado de cada um de nós. Nos faz sossegar nessa manhã, Senhor. Se há neste lugar corações agitados, mente, Senhor, que vagueia para longe daquilo que de fato é importante nessa manhã, Senhor. Que o Teu Espírito traga paz a este coração, Senhor. Que o Teu Espírito traga, Senhor, paz a este coração e faça com que os Teus filhos descansem como a criança desmamada, Senhor, no colo da mãe, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para serem instruídos, ó Deus, pelos Teus ensinamentos, para receberem a luz do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 438, eu não sei quantos conhecem este canto. Quero ser um vaso de bênção. Quantos conhecem? Amém. Então vamos cantar em pé. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido por Deus, as honras levar aos perdidos, boas obras que vêm lá dos céus. Tudo consagrado-te agora, Senhor, vou proclamar a bênção.
irmãos com a palavra de Deus em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo de número 3. Eu pedi a Alexandre que repassasse aos irmãos, aos e-mails dos irmãos, o estudo sobre Cristo e a lei de Deus. Como Cristo, qual foi o relacionamento de Cristo com a lei de Deus, como ele viveu a lei de Deus, como se submeteu à lei de Deus e por que se submeteu à lei de Deus, e a interpretação que Cristo fez da lei de Deus na sua vida e para os crentes do Novo Testamento. Aquele estudo é fundamental para nós entendermos que a lei moral, não a lei cerimonial, mas a lei moral é válida para o crente do Novo Testamento. Claro. E nós faremos um estudo mais aprofundado sobre esse relacionamento de Cristo e a lei. A exegese que Cristo fez da lei, a interpretação que ele fez da lei. E eu quero hoje ler com os irmãos, esse vai ser o próximo estudo, viu, irmãos? Esse vai ser o próximo estudo. Hoje, com a graça de Deus, concluiremos esse estudo. Todo domingo eu falo isso, que a gente vai concluir. Mas sempre sobra algo mais. Mas hoje nós concluiremos, se Deus nos der graça. Esse estudo, aos irmãos que nos visitam, é um estudo do Dr. Kenneth L. Grant Jr. E ele fez esse estudo, está disponível no Monetismo. Poderíamos também repassar os irmãos, tá? E a última parte dele vai falar sobre o propósito da lei de Deus. Qual a finalidade da lei de Deus para nós. E hoje eu quero ler Romanos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 31. Nesse capítulo, na verdade, esse capítulo que nós iremos ler, eu não vou me aprofundar nele, porque nós já fizemos um estudo mais pertinente a ele, quando falamos sobre a justificação pela fé somente. Mas é que ele contém algo a respeito da lei que nós precisamos reafirmar, certo? Então eu não vou fazer um aprofundamento aqui nesse capítulo. Mas o que eu quero dizer, o que eu tenho a dizer sobre este capítulo, obrigado. Quando o apóstolo Paulo chega nesse capítulo, na carta, ele vai falar sobre a justificação pela fé somente. Até então, o apóstolo Paulo vem falando sobre a depravação total. Ele vai falando que a depravação total não atingiu apenas os pagãos, ou os gentios, e aí já entendemos o que são os gentios. Os gentios é todo aquele que não é da descendência de Abraão, que não tem nas suas veias o sangue dos judeus, né? E Paulo chega no capítulo 3 e ele também fala de gentios e de judeus, ou seja, fazendo uma tradução contemporânea para nós, Paulo está falando dos povos e das pessoas que ainda não tiveram contato com a revelação pessoal e escriturística de Deus, a Bíblia, o Evangelho, e Paulo está falando de religiosos. Então Paulo está falando, todos estão encerrados debaixo do pecado. É o que o apóstolo Paulo fala. O religioso e o não religioso, todos estão debaixo do pecado. E aí Paulo descreve toda a condição da depravação total e as suas consequências. E quando chega no capítulo 3, ele chega para responder a seguinte inquietação: quando todos se veem debaixo do pecado, do poder do pecado, da depravação total, e se veem em condições que em nós mesmos nós não temos salvação, e por nós mesmos nós não temos mérito nenhum que nos salve da ira de Deus, porque até esse capítulo Paulo também já falou da ira de Deus. Ele vai responder o seguinte: o ouvinte da carta de Paulo vai dizer, então quem será salvo? Se todos estamos debaixo da depravação total, tanto o religioso quanto o pagão, tanto o gentil quanto o judeu. E Paulo vai dizer, somente a justificação pela fé somente em Cristo Jesus. Somente aquele que nos representa diante de Deus, aquele que cumpriu toda a lei de Deus e que, além de cumprir toda a lei de Deus pelos pecadores escolhidos por Deus para a salvação, ele assumiu também, se submeteu também a toda a lei de Deus no lugar deles. Então ele satisfez Deus plenamente, satisfatoriamente, e no Calvário morreu a morte de um pecador apartado de Deus, de um pecador que é maldito de Deus, mesmo sem ser pecador. Ele assume o pecado por pecadores como nós. E ao assumir este pecado lá no Calvário, ele morre a morte de alguém que morre sem Deus. Ele morre a morte de alguém debaixo da ira fulminante de Deus. Então Cristo no Calvário cumpre plenamente a justiça de Deus, cumpre cabalmente o que a lei requeria com pecadores como nós. Toda alma que pecar essa morrerá. E
Então, ao assumir o nosso lugar, ele assume como santo de Deus, mas ele assume a condição de um pecador. Então ele também morre aquilo que a lei reclamava pelo pecador, que era morrer. Então ele morre também a morte de um pecador. E além de morrer a morte de um pecador, ele recebe sobre ele toda a ira de Deus, sobre ele lá na cruz do Calvário. A ira de Deus que iria cair sobre pecadores, que Deus deu a ele para que fossem salvos, ele recebe toda essa ira. E ao receber essa ira, ele diz: Deus meu, Deus meu, porque me desampararam. Mas antes de morrer, ele diz: Pai, está consumado, está pago. Eu paguei o que eles deviam a ti, eu paguei o que eles deviam a lei. Está tudo pago, está tudo consumado, Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E rendendo o espírito a Deus, ele morreu. Não é isso que acontece? E aí, por esta morte de Cristo e por sua ressurreição ao terceiro dia, somos justificados pela fé somente. Então Paulo vai trabalhar constantemente, tanto em Romanos quanto em Gálatas. Ele vai fazer esse diálogo entre a lei e o Evangelho. E ele vai dizer: a lei não justifica ninguém, a lei não salva ninguém. Aí nós vamos estudar hoje, então, qual o propósito da lei? E aí Paulo vai reafirmar essa questão da lei e vai mais uma vez refutar aos hereges e as pessoas que não compreenderam bem a palavra de Deus, que dizem: não, a igreja do Novo Testamento é só graça, Deus é só amor. Então, para que a lei moral? Nós não estamos mais debaixo dessa lei moral, claro, nós estamos mais debaixo da lei moral como uma imposição religiosa, uma imposição que a religião exige de nós para que sejamos salvos, de forma alguma. E Paulo vai, em alguns versículos, esclarecer isso para nós, como também vai esclarecer em Gálatas, como nós vamos ver aqui nesta aula. Então vamos ver. Olha só, peço aos irmãos, prestem atenção, por favor. Paulo vai começar dizendo assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? É uma pergunta, não é isso? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Paulo está dizendo: para os religiosos, para aqueles que se fundamentam numa religião, se fundamentam numa fé, numa igreja, numa confissão de fé, que se fundamentam numa teologia sistemática, que se fundamentam numa linhagem missionária, que estão há muito tempo na igreja e se gabam: não, eu sou religioso, eu sou crente há tantos anos, eu sou de família assim, 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 assim. O fulano de tal não, ele estava pior, porque ele nunca pisou na igreja, ele rejeita o evangelho. Então Paulo está falando dos e para os religiosos. Então ele diz: qual é a vantagem do judeu? Vocês estão se gabando em serem judeus, em serem descendentes de Abraão, e estão achando que isso vai salvar vocês? Versículo número 2. Muita, sobre todos os aspectos. Aí ele vai agora mostrar quais são as verdadeiras vantagens, e não aquelas falsas vantagens que o religioso acha que tem. Mas ele vai dizer: muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados nos oráculos de Deus, a revelação pessoal de Deus, a lei de Deus. Os profetas vêm dos judeus, a lei escrita Deus deu a Moisés. E daí, se alguns não creram, a infidelidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Ele vai dizer: se Deus deu a lei e o povo dele foi infiel, isso não anula a lei de Deus de forma alguma. Ela continua uma lei santa, pura, justa, reta e boa. Versículo número 4: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Versículo 5: mas se a nossa injustiça traz a lume, traz para debaixo da luz a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Versículo número 9, ele vai entrar na depravação total. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Judeus e gregos, religiosos e não religiosos,
Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A lei de Deus aqui foi desobedecida ou não? Toda ela. Primeiro começa com os primeiros 4 mandamentos. Não há ninguém que busque a Deus, adorará somente o Senhor teu Deus. Então toda a lei aqui já foi transgredida. E ele vai dizer, não há ninguém, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí os pecados contra o próximo, que os últimos mandamentos, os últimos 6 mandamentos, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua muda e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, a violência contra o próximo, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Versículo 19, ele continua, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do... Eis aqui um dos propósitos da lei. A lei vem para o quê? Dar o pleno conhecimento do que é pecado. A lei vem para reconceituar verdadeiramente e claramente para nós o que de fato é pecado para Deus. Aí versículo número 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui entra a fé agora. Onde, pois, há jactância, onde há orgulho, foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Pela lei da fé. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, o que é religioso e o que não é religioso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes a confirmamos, ou antes confirmamos a lei. Vamos ler esse último versículo? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Confirmamos a lei. Vamos orar então? Vamos orar? Senhor Deus, dá-nos graça nesta manhã para escutar a tua palavra. Ela é tão profunda, Senhor, tão santa, Deus. E nós, ó Deus, precisamos da tua graça nesta manhã. Precisamos do teu Espírito Santo aqui, Senhor, para nos esclarecer o entendimento, nos desembaraçar o coração, Senhor, e também fazer aquietar, Senhor, qualquer pensamento contrário, Senhor, à tua palavra, qualquer orgulho, qualquer altivez, qualquer distração. Ó Deus, o Senhor nesta manhã nos dê um ambiente, ó Deus, favorável ao estudo da tua palavra, tanto um ambiente, ó Deus, externo, quanto um ambiente interno da alma, do coração, do ser. Que estejamos de fato pacificados pelo teu Espírito Santo, pela tua obra, pela tua graça, pela fé em Cristo Jesus. Que nesta manhã, Senhor, possamos sair daqui, Senhor, alimentados pela tua palavra, cheios da tua graça, em mais comunhão com os nossos irmãos, em paz contigo, em paz com nós mesmos, em paz com o nosso próximo, e que a tua palavra, Deus, mais uma vez, pelo teu Espírito Santo, seja aplicada em todas as áreas da nossa vida, Senhor, para a glória do teu nome, para crescimento do teu reino, para amadurecimento da nossa fé. É o que nós te pedimos, Senhor,
Em nome do Pai, do Filho e do bendito Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Então nós vimos, irmãos, na aula passada, que a lei ela é o que, irmãos? Uma revelação pessoal de Deus, correto? E aí, irmã Juliana entendeu que ela é objetiva e não subjetiva. Subjetiva. Preciso reforçar novamente isso aqui. O que é uma revelação objetiva? O que é uma revelação objetiva? O que é uma revelação pessoal de Deus para nós? O que é uma revelação pessoal de Deus para nós? Fala comigo individualmente, fala comigo pessoalmente. Alcança as minhas condições como pessoa, o meu pensar, o meu agir, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus relacionamentos, tudo que envolve a personalidade humana e a personalidade humana e o caráter humano, a lei de Deus vai ao encontro dela. A lei de Deus vai nos confrontar, a lei de Deus vai nos esclarecer quem somos. Mas antes de esclarecer quem somos, a lei de Deus esclarece quem Deus é. Porque a lei de Deus, antes de tudo, é uma revelação de quem? A lei de Deus é uma revelação de quem? Do próprio Deus. Então, a lei de Deus é uma revelação do próprio Deus. E sendo uma revelação do próprio Deus para nós, revela que esse Deus é pessoal. Por que esse Deus é pessoal? Nós lemos o texto lá em Deuteronômio que esse Deus falou a Moisés a sua lei. E além do mais, ele escreveu a lei com o dedo, com o seu dedo, e entregou as tábuas a Moisés. Então esse Deus falou, esse Deus escreveu, esse Deus entregou a sua lei. Então nós temos aqui que Deus revela-se através da sua lei. E quando Deus revela-se através da sua lei, o que entendemos sobre Deus? Esse Deus é um Deus pessoal, muito bom. E o que mais? Esse Deus é um Deus moral. Esse Deus é um Deus o quê? Santo. Esse Deus é um Deus o quê? Justo. Esse Deus é um Deus perfeito. Nós vimos tudo isso, vimos? Na aula passada, que a lei de Deus revela quem Deus é, a sua justiça, a sua retidão, a sua bondade. E aí fizemos um paralelo, antes só um pouquinho lá, na última aula, fizemos um paralelo lá, que a Bíblia diz que Deus é bom e a lei de Deus é boa, que Deus é santo e a lei de Deus é santa, que Deus é perfeito e a lei de Deus é perfeita, que Deus é espiritual. Não é isso que Jesus disse à mulher samaritana, que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espiritual e a lei de Deus também é espiritual. E Deus é reto, a lei de Deus é reta, Deus é justo, a lei de Deus é justa. Então vimos todas essas características a respeito de Deus, que a lei revela diante de Deus. E vimos que essa revelação é uma revelação objetiva. Irmãos, então o que seria uma revelação objetiva? O Samuel aí que trabalha com os textos da lei entende muito bem essa linguagem. Ninguém pode chegar e pegar um texto da Constituição Federal e dizer assim diante do juiz: não, juiz, o que a lei está dizendo é isso, mas o que eu acho que ela está dizendo é isso, então a lei me favorece. Alguém pode fazer isso? Não, de forma alguma. Porque o texto da lei é um texto subjetivo ou um texto objetivo? É um texto objetivo. A lei é o que é. O artigo 5 da Constituição Federal que o brasileiro esquece, como é que está dizendo lá? Manda Núrio. A introdução lá, não? Todos são iguais. Todos são iguais perante a lei. Esse é o preâmbulo, autógrafo, né? E aí ninguém pode dizer assim: não, eu não acho que todos são iguais. Eu mesmo tenho que ser privilegiado, o juiz. Ninguém pode dizer isso. Porque o que a lei diz é a própria lei. Então, se resume o seguinte: o que a lei é o que é. Ou seja, e quando ela é objetiva, então ela não abre espaço para a subjetividade. Ou seja, o que será então a questão da interpretação subjetiva da lei? É o acho. E é o que está acontecendo hoje. Você vai ensinar a palavra de Deus para alguém, conversar a respeito da palavra de Deus, ou entra num tema polêmico, e aí você está conversando com seu amigo do serviço lá. Pois é, rapaz, mas a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Não, rapaz, isso foi lá no passado.
O que eu acho agora que a palavra de Deus está dizendo isso aí, isso não é mais verdade, não se aplica mais para nós hoje. Porque o que eu acho agora é assim, assim, assim. Ou seja, estamos vivendo uma era, uma sociedade submersa no pensamento carregada de subjetividade e de relativismo. Que é o quê? O que é verdade para mim não é verdade para você. O que é verdade para você não é verdade para mim. O conceito que você tem de Deus não é o mesmo conceito que eu tenho de Deus. Não é verdade? Já ouvimos isso? Então esse seria um conceito subjetivo da Bíblia. E o que a palavra de Deus nos diz não é que nós devamos interpretar a palavra dele da forma como achamos, mas da forma como Deus a deixou escrita. A forma como Deus a deixou escrita, esta é a forma que deve ser interpretada e aplicada às nossas vidas. Certo assim? Só uma questão. Por exemplo, das cartas, né? De Paulo. A questão de mandar uma carta já é óbvio. Quando vou mandar uma carta para a pessoa, é uma coisa que eu quero dizer para a pessoa. E a outra pessoa vai dizer, não, mas para mim não. Estou falando para a pessoa aquilo que está escrito. Né? Só tem uma interpretação daquela carta. Correto, muito bom. Muito bom. E dentro dessa corrente aqui existem muitos outros. O desconstitucionalismo, outras interpretações ali das escrituras e outros textos também produzidos pela humanidade. Mas o que eu quero deixar claro aqui como revisão é que a lei do nosso Deus é uma revelação pessoal, revela que esse Deus é em primeiro lugar e é uma revelação objetiva. Não é o que eu acho, nem o que eu entendo, mas é o que o nosso Deus disse que é verdade. A igreja aceita e acata e recebe por fé que isto é verdade. Correto assim? Alguém tem algo a comentar? Alguém tem alguma dúvida? Tem? Algum comentário a fazer? Então vamos avançar. Antes de chegar aí, uma aplicação prática. Uma vez que a lei revela quem Deus é, e eu estou diante da lei de Deus, eu também começo a perceber quem sou eu. Então uma das finalidades práticas da lei, primeiramente, revela a Deus. E eu sendo confrontado pela lei de Deus, eu vou ter o quê? Condições suficientes de saber quem sou eu. Quem sou eu? E aí, quem somos nós? Somos Isaías, no capítulo 6. Quando confrontados pela santidade de Deus, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei ou o Senhor de toda a terra. Será que essa tem sido a nossa confissão quando confrontados pela lei de Deus, todos os dias? Ou será que a nossa confissão tem sido: não, isso foi lá no passado, não se aplica mais para nós hoje, hoje é só graça e amor, esse Deus hoje é só coração? Não é verdade? A lei de Deus tem que nos confrontar e nos levar ao ponto de humilhação, quebrar a nossa soberba, reconhecermos que somos pecadores, que estamos estamos diante de um Deus santo, terrível, e que exige do seu povo o quê? Santidade, mudança de vida, de caráter, de pensamento, de relacionamento. Então vamos agora aqui para o propósito da lei. Em primeiro lugar, a lei define o pecado. Mas, irmãos, por que em primeiro lugar, a lei define o pecado? O que significa isso? Define o pecado? Antes, por favor. O que o estudo quer dizer quando a lei define o pecado? Ela diz objetivamente o que é transgressão à lei de Deus. Muito bom. Então ela vai dizer objetivamente o que é pecado. Correto. Vamos nessas referências aí então? Mas vocês lembram da penúltima aula que eu falei sobre o que a depravação total fez conosco? Vocês lembram que nós tivemos uma aula aqui que nós estudamos no capítulo 2, se não me engano, de Romanos, que o apóstolo Paulo fala que os gentios, quando fazem as coisas que estão na lei, não tendo lei, são lei para si mesmos, não é isso? E provam que a lei de Deus está o quê? Gravada em seus corações, tendo as suas consciências ora defendendo-os, ora os
acusando. Lembra desse texto? Lembra? Então, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, que mesmo os pagãos, os gentios, aí eu falei até dos vikings lá, dos bárbaros e tal, que eles tinham certos procedimentos dentro da sua sociedade, dentro da sua família, que provavam partes da lei de Deus, honra pai e mãe, as suas associações ali e tal. E aí nós vimos que em algumas sociedades também remotas, que o missionário já entraram em contato, que já leu aquele livro, o Fato Melquisedeque. Quem já leu o livro do Bruce Olson, Por Esta Cruz Te Matarei? Quem lê aquele livro do Bruce Olson, Por Esta Cruz Te Matarei, e vai ter uma visão bem clara sobre a tribo dos Motilones, de uns índios que ficavam na fronteira da Venezuela com a Bolívia. E aí os irmãos vão ver os costumes deles, que grande parte da vida deles e da vida em sociedade deles provavam que eles tinham algo da lei de Deus em seus corações, em suas consciências, mesmo não indo lá alguém apresentar eles a lei. E aí os irmãos lembram que Deus colocou dentro de todo homem a sua lei, dentro de toda pessoa que vê o mundo, ele já vem com a lei de Deus. Lembram disso? E o que acontece depois que o homem pecou? Que a lei de Deus foi, aí eu desenhei até um coraçãozinho assim, se lembra? Desenhei um coraçãozinho assim, aí eu coloquei as tábuas da lei de Deus, todas as tábuas da lei de Deus assim. Aí eu coloquei em algarismos romanos, que na verdade Deus escreveu foi em hebraico, mas aí, para facilitar, o pessoal coloquei em algarismos romanos. Coloco lá. Aí Deus colocou a lei de Deus no coração do homem, a consciência do homem. Mas quando Adão pecou e nós pecamos em Adão, todos nós pecamos em Adão, eu até perguntei se não havia alguém na sala que não havia pecado em Adão. Aí ninguém levantou a mão, aí foi até bom. Aí o que acontece? O pecado veio e fez o quê? Com a lei de Deus escrita no coração. Adão sabia o que fazer. Adão sabia o certo que ele devia fazer, que era certo, que era verdadeiro. Sabia ou não sabia? Sabia. Ele tinha comunhão com Deus, se relacionava com Deus. E essa lei de Deus, chegou o momento do Gênesis lá que Deus entregou a lei dele, igual ele entregou a Moisés? Não. Mas Moisés sabia porque a lei de Deus estava no coração dele. Coração não fala aqui, irmão, aqui não é esse coração. Vamos ver assim. É a consciência, a alma, é o ser do homem. É o homem na sua parte interior. Vamos entender assim melhor. E é de onde saem todas as decisões da vida, os sentimentos, as emoções, os relacionamentos, tudo vai partir daqui. Então Deus colocou aqui a lei de Deus. Mas uma vez que o homem pegou e nós pecamos em Adão, o que aconteceu com a lei de Deus? O pecado obscureceu a lei de Deus em nossos corações. Aí depois nós fomos lá para Jeremias, capítulo 31, quando Deus profetizou através do profeta Jeremias que faria uma nova aliança com o seu povo. O que ele falou? Virão dias em que farei uma nova aliança com o meu povo, um novo pacto com o meu povo. E ele, o que ele disse que iria fazer este pacto? Colocarei ou imprimirei a minha lei em seus corações, né? Colocarei a minha lei nas suas mentes. Não foi isso? Foi isso mesmo? Vamos lá abrir então Jeremias capítulo 31, rapidinho, para nós lermos esse texto. Jeremias 31, abra aí. Versículo de número 33 ao versículo de número 34. Alguém quer ler para nós, por favor? Pode ler, por favor, se quiser ler. Do 33 ao 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente imprimirei as minhas leis também no coração e as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Deles, diz o Senhor, até o menor dele, diz o Senhor. Amém. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Então, Deus está dizendo aí que colocaria o que na mente dele, pode repetir a leitura, irmão, só imprimiria, só essa parte, imprimirei as minhas leis
também no coração e lhes as escreverei. Isso. Aí ele diz que vai imprimir a lei na mente deles e escrever no coração a lei deles, não é isso? Isso acontece quando? Isso acontece quando? Quando é que isso acontece? Quando é que Deus põe a lei dele? Quando for Isso. Põe na mão, isso. Quando ele coloca a lei dele aqui, na mente dele, essa é a nova aliança. Nova aliança. E Deus vai dizer, na nova aliança eu vou colocar a minha lei na mente deles e vou também escrever a minha lei no coração deles. Aí, somando lei na mente, lei no coração, quando é que isso acontece, irmãos? Novo nascido. E quem é que faz a regeneração? O Espírito Santo. Então veja, e o que é a nova aliança? Tomai e bebei, este é meu sangue, que é derramado em favor de muitos. É o sangue da nova aliança, o sangue da nova aliança no meu, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Cristo ali na ceia, ele estava instaurando, inaugurando o que? A nova aliança. Que o profeta Jeremias, no capítulo 31, que o nosso irmão ali deu, já estava pronunciando diante de Israel, que chegaria um dia que viria a nova aliança, e Cristo ali diante dos discípulos está dizendo, chegou a nova aliança, o meu sangue vai ser derramado, para marcar, inaugurar, iniciar, irromper essa nova aliança. E a nova aliança agora, Deus não entrega mais a lei como ele entregou a Moisés. É muito mais superior. É muito mais superior. O Espírito Santo de Deus, quando um pecador é regenerado, ele pega essa lei aqui que está obscurecida pelo pecado e faz o quê? E deixa essa lei viva, nítida, clara, autêntica. Ele deixa essa lei aqui, meus irmãos, vívida diante dos nossos olhos, para que a entendamos, para que a cumpramos para a glória de Deus. Então, na regeneração, e aí o Nuvini falou, no nascimento, e é verdade, é na regeneração, o Espírito Santo de Deus, ao regenerar um pecador, ele reaviva essa lei aqui dentro dele. Aí Deus cumpre novamente, escrever, imprimir essa lei na mente, escrever essa lei no coração. Isso chama-se regeneração. A partir do momento em que o pecador é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele passa a ter consciência clara de que ele é um pecador, desesperadamente desejando o quê? A salvação e a redenção plena em Cristo Jesus. Entenderam? Correto assim? Essa é a nova aliança. E quando o Espírito Santo faz, meus irmãos, esse clarear, esse escrever da lei aqui em nossos corações e em nossas mentes, automaticamente o que acontece? Nós temos agora claramente em nossos corações e mentes o conceito verdadeiro do que é pecado, do que desagrada a Deus, do que transgride a lei de Deus e do que não é. Então, meus irmãos, nós vamos muito mais além. Nós sabemos o que é pecado ao sermos regenerados, buscamos o que? Abrigo, amparo e redenção em Jesus Cristo. E como consequência disso também, irmãos, nós não inventamos pecados. Porque, meus irmãos, nós temos uma mania, irmãos, tão terrível de inventar pecado. Tem coisas que não são pecados, mas isso é pecado. Não, isso é pecado, olha, isso vai te levar para o inferno. Enquanto a palavra de Deus não está estipulando como pecado. E tem coisas que são pecado e muitas das vezes nós queremos ablandar que não é pecado. Mas isso são resquícios da nossa depravação. Tá certo? Mas veja bem, o que tem que ficar claro aqui hoje é que a lei de Deus, no coração de um regenerado, ela está clara, nítida na sua mente, clara no seu coração. E ele sabe o que é pecado. Vai definir o que é pecado. Vamos ler então essas referências? Manu, por favor, João 3,14. Desculpa, 1 João 3,14. Irmã Janeide, por favor, leia para nós Romanos capítulo 5, versículo 13. Juliana, por favor, Romanos 7, capítulo 7, versículo 7, parte B. Samuel, vai ler para nós. Na prova, bonito. Só os três primeiros, por favor. Nós sabemos que passamos da morte. Sim. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Irmãos, o que é que isso aí tem a ver com definir o pecado?
que esse texto tem a ver com definir o pecado? Esse versículo aí, João escreveu assim: a lei define o pecado do seguinte modo. E agora, como é que nós vamos virar essa referência? Vamos interpretar essa referência, vamos? Irmã Nune, leia a primeira parte dele. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Pode parar, por favor. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Você já leu esse versículo em alguma parte da Bíblia? Já leu onde, João? Onde é que tu deixa esse versículo? Efésios capítulo 2, versículo 1. Alguém abre aí. Jeová, por favor. Que ele estava na sua cabeça assim, disse que tinha lido. Então, aí. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos interpretar esse versículo aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então veja, o que é dar vida, estando nós mortos em delitos e pecados? O homem sem Deus é um homem vivo espiritualmente ou morto espiritualmente? Morto espiritualmente. Se ele é morto espiritualmente, qual é a condição dele para com a lei de Deus? De totalmente transgressão. Porque aí, ao longo do capítulo 2, Paulo vai descrever qual é a condição de quem está morto em delito e pecado. Dá prosseguimento. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus... Obrigado. Então veja, qual é a condição do homem aí morto? No curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar atua na vida dele. E quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo atua na vida dele. Ele é marionete do diabo, ele bate no peito. Eu sou livre. Eu sou livre, rapaz, eu sou um homem livre. É mesmo? Você é um homem morto espiritualmente. Você está no curso deste mundo. O curso deste mundo é o quê? O curso deste mundo, irmãos, é só pecado. É só transgressão à lei de Deus. O curso deste mundo é contrário a Deus. Filhinhos, não ameis o mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, em outra passagem, diz que aquele que ama o mundo aborrece a Deus. Então veja, essa é a condição de um homem morto. E ele diz mais, que ama o quê? Nas inclinações da carne e dos pensamentos. Então é um homem impulsivo. Tudo quanto o pecado demanda dele, ele satisfaz, ele dá vazão. Ele vive escravo do pecado. Esse é um homem morto. Então essa é a condição de alguém que está morto em delitos e em pecados. E para ele vir à vida, irmãos, o que acontece? O que acontece, irmã? Para um pecador vir à vida? Regeneração. E quando acontece a regeneração significa o quê? Gerar de novo. Renegere, no latim, significa gerar de novo. Como uma mãe dar à luz a um filho. Lembra de Nicodemos? Por acaso vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, Nicodemos, tu és príncipes em Israel, não sabe disso. Então essa regeneração, irmãos, é o Espírito Santo de Deus quem faz. Ele nos recria em Cristo Jesus. É o novo Gênesis da alma. É o novo Gênesis da espiritualidade. Renegere, Gênesis, é o novo Gênesis, é o novo nascimento. Que só o Espírito de Deus tem poder de provocar isso em nós. Então quando Ele nos regenera, nós somos regenerados juntamente com Cristo, recebemos vida juntamente com Cristo e somos levantados dentre os mortos espirituais. E agora, uma vez vivos espiritualmente, aí, mano, o que o texto está dizendo aí? Na primeira parte, só para reforçar. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Opa, então vamos lá. Ele está dizendo que passaram da morte para a vida. Se
se passou da morte para a vida, então o que acontece? E lembre que a carta do apóstolo João e todas as cartas da Bíblia tem uma aplicação prática. Qual é a aplicação prática que vai provar que de fato eu passei da morte para a vida? Leia aí a aplicação prática. Amamos os nossos irmãos. Quem não ama pertence a morte. Porque amamos nossos irmãos. Olha só. Qual é a obrigação prática de que eu passei da morte para a vida, apóstolo João? Você ama o seu irmão. Aí vocês lembram que Jesus Cristo uma vez estava numa certa feita e ele disse que a lei de Deus se fundamenta em 2 pontos. Se resume toda a lei de Deus em 2 pontos. Quais? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vocês viram a lei aí nesse versículo? Viram a lei de Deus nesse versículo aí? Então o que é que nos prova que a lei de Deus define o que é pecado? Quando eu passo a amar os meus irmãos e também os meus inimigos, meus irmãos e meus inimigos, mas como aquele está falando para uma comunidade ali, quando eu passo a amar o meu próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo a lei de Deus. Porque o próprio João vai dizer o seguinte: você não pode dizer que ama o seu irmão a quem você vê, você não pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama o teu irmão a quem tu vê. Não é verdade? Então, aqui, meus irmãos, está a prova de alguém que passou da morte para a vida e que alguém agora está o quê? Cumprindo a lei de Deus. Que é o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Entenderam isso aí, irmãos? Entenderam? Por que essa referência está ali definindo o que é pecado? Então, o que é pecado, irmãos? Segundo essa referência aí. O que é pecado? Não amar o próximo, não amar o irmão, não viver em comunhão. E o que é mais pecado aí que ele está definindo? Não cumprir a lei de Deus. Mas nós vamos estudar isso no texto de Francis Schaeffer, quando ele diz a lei e a lei do amor. Porque, irmãos, a lei se resume toda ela em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, o que é o pecado, irmãos? Tudo quanto não condizer com o amor. Tudo quanto não condizer com o amor é pecado. Porque o verdadeiro cumprimento da lei, irmãos, está em harmonia com o amor. Amor a Deus e ao próximo. Entenderam, irmãos? Correto? Quem pegou Romanos capítulo 5, versículo 13, por favor, meu querido, pode ler. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Sim. O que ele está dizendo? O apóstolo Paulo. Agora é o apóstolo Paulo. O que ele está dizendo aí? Ali é a primeira parte do dele. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Então, só um momento. Ele está dizendo assim, ó. Ele está dizendo assim. Até, ó, tem um ponto aqui, e ele está dizendo assim, até ao regime da lei. Ele está dizendo, até ao regime da lei. Quando ele fala até ao regime da lei, dentro da nossa mente não gera uma condição de tempo que havia algo antes da lei. E aí nós estudamos isso aqui quando lemos o texto de Gênesis capítulo, é esse mesmo, um de cada vez, precisa atrapalhar. Qual é mesmo o capítulo? Que falava sobre o quê? Sobre o dilúvio, irmãos. Lembram disso? Que nós lemos sobre os povos pré-diluvianos e vimos como Deus tratou aquele povo, como Deus puniu aquele povo com o dilúvio. Então, até o regime da lei, o que havia? O que estava aí no mundo, meu querido? Mas o pecado não é levado. Não, até o regime da lei havia o quê? Havia pecado no mundo. Então o pecado já existia e já imperava. E o que é o regime da lei que o apóstolo Paulo está dizendo? O que é o regime da lei? Quando Deus chega a Moisés, chama um povo para si, que é o povo, os descendentes de Abraão, organiza esse povo, e lá no deserto, Deus levanta
Na verdade, Deus levanta o líder, tira o povo do Egito e a Moisés entrega o quê? A sua lei escrita. A sua lei escrita, a sua revelação objetiva. Então, a partir desse momento, irmãos, aqui de Moisés, começa o regime da lei. E começando o regime da lei, o que ele vai dizer? Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, ele está dizendo que enquanto não há lei, o pecado não é levado em conta. Mas em que sentido? Deus não leva o pecado em conta enquanto não há lei? Ou seja, Deus passa a mão na cabeça, não, eu vou perdoar você, porque eu ainda não entreguei minha lei a Moisés, então eu vou perdoar você. E o que aconteceu com os povos pré-diluvianos? Os povos diluvianos, os povos pré-diluvianos. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Eles tinham a lei de Deus escrita, mas o que Deus fez, irmãos, com eles? O que Deus fez com esses povos? Deus despejou sobre eles a sua ira. Então, a ira de Deus caiu sobre esses povos aqui, como forma de quê? De juízo e de justiça. Ah, mas como é que Deus fez isso? Eles tinham a lei de Deus gravada em seus corações, em suas consciências, como o apóstolo Paulo disse. E o próprio Deus já havia se revelado aos seus antepassados. E o próprio Noé estava ali como referência de um homem temente a Deus. O próprio substituto de Abel, Sete, o qual Deus deu a Eva, e do qual vem Enos, e daí se começa a invocar o nome do Senhor de novo, tinha toda uma linhagem que testemunhava a respeito de Deus. Então Deus deixou impune esses pecados ali. De forma alguma Deus os puniu com a sua ira. Bem, então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que Deus não leva em consideração o pecado. Repita aí, Ela. Porque sim, até o regime da lei havia pecado no mundo. Sim, verdade. Mas o pecado não é levado em conta. Agora pode parar aí. Só que o pecado não é levado em conta. Por parte de quem? De Deus ou dos pecadores? De Deus. Deus puniu o povo diluviano. Deus matou o povo de Sodoma e Gomorra. Então Deus leva em conta o pecado. Deus considera que o pecado é mau. Deus considera que o pecado é contra a sua justiça, sua santidade. Não é verdade? Então quem é que não está levando em conta o pecado? O homem que está vivendo uma vida louca e tal. Não, isso aqui não é pecado não. Casa que está em casamento, mata, derrama o sangue do próximo. Não foi isso que aconteceu nos dias de Noé. A violência crescendo e tudo. O homem ele estava levando em conta o pecado? De forma alguma. O homem não estava levando em conta o pecado. E nos nossos dias o homem está considerando que é pecado. O homem está considerando que é o conceito do pecado, que o pecado é transgressão contra Deus, contra ele mesmo, contra o seu próximo e contra a criação. O homem considera isso de forma alguma. É como eles dizem, vida louca. Vida louca. E essa vida louca é uma vida totalmente divorciada da lei de Deus e que não considera a lei de Deus. Então, irmão Janine e demais irmãos, quando o apóstolo Paulo, nesse versículo, está dizendo que o pecado não é levado em conta, não é que Deus não está considerando que o que é pecado e que ele não vai punir pecadores, não. Não é que Deus vai passar a mão na cabeça assim, tadinho dele, não entreguei minha lei a ele, por isso que ele está nesse pecado todo, eu não vou reprová-lo, ele vai passar para o próximo ano. Deus não é o Deus da impunidade. Deus leva sim em consideração o que é pecado. Agora, quem não está levando em consideração o que é pecado aqui é o homem. São os homens, as pessoas. Aí, pode continuar a ler o versículo agora, por favor. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Isso. O que está acontecendo? A pessoa diz assim, Samuel, tu que é do direito. A pessoa diz assim, mas se não está na lei, pode fazer. Já ouviram isso? Não, mas se não está escrito, eu posso fazer. Mas Deus deixou escrito no coração do homem o certo e o errado. E os povos remotos, os povos que já foram descobertos, na sua vida social, nos seus relacionamentos, estão provando historicamente que eles tinham um certo código de vida, de lei, de princípios, que o que? Se harmonizam com o que Deus deixou escrito na sua lei, entregou a Moisés e ao povo de Israel. É verdade ou não é? Então veja, esse versículo, irmão, ele está para refutar o grande descaramento humano. O grande descaramento do pecador. Sabe qual é o descaramento do pecador? Traduzindo para a nossa linguagem, é o famoso, me desculpe a expressão,
mas é o cara do pau. Ele sabe o que é pecado, mas ele disse: não, mas isso não está escrito. Deus não entregou uma lei, Deus não veio aqui falar com a gente. Como é que isso é pecado? Os povos prediluviando. Deus que nada, Noé, que o negócio que Deus falou contigo, nós vamos curtir a vida. E Noé fazer da arca. E um povo sendo separado por Deus e testemunhando a respeito de Deus. Eles não tinham referência do que era certo, do que era correto e de que se devia adorar a Deus, porque esse é o princípio fundamental de todo ser humano que vem ao mundo: servir a Deus, glorificar a Deus, usufruir eternamente, como diz o catecismo na sua primeira pergunta. Qual o fim de todo o propósito de todo homem? Então, meus irmãos, aqui Paulo está dizendo: nós, seres humanos, estamos tão afundados na depravação total, tão destruídos pelo pecado, que chegamos ao ponto de falarmos diante de Deus, por não ter nada escrito, nada é pecado. Entenderam esse versículo? Aí a lei de Deus então vem nesse ponto para quê? Para dizer o que é pecado. E diz assim: Bom, então eu vou definir para vocês o que é pecado. E eu quero ver se vocês melhoram me definir. Melhoraram? Próxima referência, por favor. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se alguém não disser, não cobiçarás. E esse versículo? Quem é qual? Quem está falando? Já deu a resposta? Quem está falando? Apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Qual é a biografia dele? Judeu. Qual é a biografia dele? Se tem alguém aí que pode se gabar, eu posso. Judeu. Dupla cidadania, diversas culturas, não é isso? Isso. Agora, quem era o Paulo judeu? Fariseu de fariseus, instruído aos pés de Gamaliel. Dentre os da minha idade sobressaía a todos. Paulo não diz isso lá escrevendo aos Gálatas? Quanto à lei, o quê? Irrepreensível. E por que Paulo está dizendo agora aqui que ele não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse falado, não cobiçarás? Ele não conhecia toda a lei? Veja, irmão, olha agora para um Paulo judeu religioso. Ele era o melhor da sinagoga? Ele era o 01 da sinagoga. Ele era o nota 10 ali. Ele era o melhor aluno de Gamaliel. Paulo cumpria todos os mandamentos da lei. Paulo era um homem profundamente versado na lei. Está aqui as cartas dele. Ele faz exegeses profundíssimas da lei de Deus. Leiam as cartas de Paulo, os irmãos vão ver a profundidade da interpretação que ele faz da lei de Deus. Uma interpretação espiritual, pura, dinâmica, aplicável, prática, viva. Então esse Paulo agora, ele está nesse versículo dizendo o seguinte: mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. Paulo está dizendo o seguinte, vou mostrar para vocês o seguinte: eu era um moralista e também legalista, porque veja, Paulo cumpria tudo quanto a lei diz do ponto de vista externo. Paulo roubava, jamais que se ele fosse roubar alguém, ia roubando. Paulo mentia, de forma alguma, era um homem firme nas suas palavras, ninguém iria pegá-lo mentindo. Então todos os pecados que a lei especifica, que nós fazemos que o próximo pode ver, Paulo era nota 10, era ilibado, era probo, era íntegro. Alguém que olhasse para Paulo e disse: Paulo é um pecado. Paulo chegava no horário exato na sinagoga, as cerimônias, ele lia a lei, interpretava, era fluente no hebraico, todo o códice da lei mosaica, etc. Só que chega num determinado momento em que o Espírito Santo de Deus já está fazendo obra no coração dele de regeneração, e ele vai ver que tem um mandamento que ele descobriu e que é mãe de todos os outros pecados. Não cobiçarás. Irmãos, eu posso cobiçar algo? E aí qual é o mandamento lá? Que diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o quê? O servo do teu próximo, a casa do teu próximo, e nem o jumento do teu próximo. Então, um jumentinho. Então, a cobiça aí, eu posso cobiçar o carro de um colega de trabalho. O colega chegou com um carro lá, um Megane, e eu estou com o meu Fiestinha, só a poeira e a fumaça. E aí o camarada chega com o Megane e eu fico: esse cara, esse menino, cara.
esse carro. Alguém percebe que eu estou cobiçando? Porque o pecado aqui dentro acontece aqui dentro. Ninguém vê, só eu mesmo e Deus que vê. E Paulo chega nesse determinado momento que o Espírito Santo diz assim para ele: cobiçar também é pecado. Você não é nota 10. Entenderam isso, irmãos? E quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele não teria conhecido o pecado, se a lei não dissesse não cobiçarás, ele está dizendo que a lei também, primeiramente, é uma verdade para o lado de dentro, para fazer transformação para o lado de fora. E não adianta eu ser nota 10 na aparência, nas minhas ações, nos meus atos aqui para o lado de fora, para o mundo, para o próximo, para a minha família olhar para mim e dizer assim: esse é o meu menino, esse é o filho de papai, nunca errou, nunca me disse nada, nunca me xingou dentro dessa casa, nunca brigou, nunca me desobedeceu. Que maravilha esse menino. Na escola os professores só dão elogio, na rua todo mundo elogia e acolhe e o toma como referência moral, como reserva moral ali para aquela sociedade. E assim era o apóstolo Paulo. Mas chega um momento que o Espírito Santo diz para ele mesmo: não cobiçarás, também faz parte da minha. E ele percebe que do lado de dentro ele já havia cometido inúmeras cobiças, diversas cobiças. E ele prostra-se diante de Deus e diz assim: eu sou pecador. Então Deus sabe quebrar a nossa religiosidade. Deus sabe quebrar o nosso moralismo e o nosso legalismo e mostrar que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, senão pela graça de Deus e porque Cristo Jesus já cumpriu em nosso lugar. Entende isso, irmãos? Entenderam isso? Tranquilo? Então Paulo passou a partir desse momento a entender o que era pecado. Que pecado não era somente evitar coisas externas, mas pecado primeiramente era cuidar do coração para que ele não cobiçasse nada do seu próximo. Nada. Correto? Antes de roubar eu cobiço, antes de adulterar eu cobiço, antes de mentir eu cobiço. Eu não posso entrar nesse mandamento agora aqui, nós vamos estudar um por um depois. Os irmãos vão ver tudo que ele é terrível. Quem faz uma leitura muito boa desse mandamento é o Tim Keller no livro dele, Deuses Falsos. Faz uma leitura muito boa sobre essa passagem, esse mandamento. Quem pegou outra referência, por favor? Ninguém mais finalizou? Vamos para a próxima então. Irmãos, até aqui entendemos como a lei define o pecado. Define o pecado como ausência do amor. Define o pecado como o quê? Realidade espiritual, porque eu não teria conhecido o pecado se eu não tivesse ouvido que a lei diz não cobiçarás. Então, a lei de Deus, antes de tudo, é espiritual, e o pecado é algo espiritual que vai me afetar na minha vida material, na minha realidade cotidiana. E a lei de Deus veio o quê? Para nos desincumbir, nos desarraigar e nos libertar desse descaramento nosso. E nós fazemos isso porque eu não sabia que era pecado. Eu fazia isso porque eu não sabia que era pecado. Eu não sabia. Agora, número 2, 11 horas e 10 minutos. Vamos ver, irmãos? Número 2, a lei convence do pecado. Peraí. A lei convence do pecado? Convence. Mas não tem outra referência que fala que alguém convence do pecado? Quem é? Como é que diz lá o texto? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Bem, mas se o Espírito Santo de Deus convence do pecado, como é que ele faz isso? Ele faz isso utilizando a própria lei de Deus. Lembra do texto de Jeremias que o nosso irmão leu? Que o Espírito Santo de Deus imprime na mente a lei e escreve no coração, e o Espírito Santo de Deus vai reforçar em cima dessa lei para nos convencer do pecado. E tu falaste o quê, Jeová? Do pecado, da justiça e do juízo. Muito bom. Esse versículo ele precisava também estudar mais apropriado. Mas vamos ler ali. Eu quero que agora, Juliano, estou lendo para nós. Mas tu não lê de Romanos 7. Eu peço ao nosso irmão, por favor, lê para nós Romanos 7, versículos 7 e 9. A esposa dele, por favor, se quiser ler para nós.
Tiago 2:9, por favor. Romanos 7, Pedro. 7, versículo 7 e 9. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Agora o versículo 9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Obrigado, irmãos. Bom, quem foi que acabou de dizer aí que vivia sem a lei? Ele acabou de dizer que vivia sem a lei? Verdade, Paulo está dizendo isso. Mas ele disse que segundo a lei era o que, Jeová? Irrepreensível segundo a lei. Em conformidade com a lei, Paulo está dizendo, eu era irrepreensível. Mas ele acabou de dizer em Romanos que ele faz o quê? Que ele viveu sem a lei. E agora, irmãos? O que vamos entender a respeito desse versículo? É que ele entendia a lei como uma matéria fria, como algo a serviço da religião e de uma moral. Mas ele não entendia, até o Espírito Santo de Deus chegar ao coração dele regenerado, ele não entendia essa lei como algo primeiramente espiritual e que deveria ser aplicado no homem interior. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus faz essa regeneração no coração de Paulo, o que Paulo faz? Mais uma vez, outrora vivia sem o pecado, mas agora não, o quê? Leia aí, por favor, o versículo 9. O que ele diz aí? O preceito reaviveu. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Pronto. Agora o Espírito Santo de Deus chega nele, aplica espiritualmente essa lei e ele vai dizer assim: sobreveio o pecado se reacendeu. Agora eu conheço de fato o que é pecado. Eu não estou livre do pecado por causa da minha religião e nem por causa das minhas práticas religiosas. Pelo contrário, eu estou debaixo do pecado. O pecado opera em mim. E ele diz o quê? E eu morri. O pecado me matou. Toda alma que pecar essa morrerá. Morri espiritualmente. Eu estou morto espiritualmente. Até que Deus venha ao meu encontro e pelo Espírito Santo faça em mim o quê? Regeneração e me traga novamente a viver com Cristo Jesus para a glória de Deus. Eu estou morto e a lei está dizendo que eu estou morto. E toda alma que pecar essa morrerá. Entenderam, irmãos? Que verdade profunda desse versículo aí. O Espírito Santo de Deus traz o verdadeiro conceito do que é pecado, fazendo uso da própria lei de Deus, mostrando que esta lei, antes de tudo, não está a serviço de uma religião e de uma moral, mas ela, antes de tudo, é uma lei espiritual aplicada dentro de nós para a nossa espiritualidade, para de fato sabermos o que é pecado. Tiago, faltou o versículo 11, né? Ainda? O senhor também? Não. Só repete o versículo 11, por favor. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Terrível isso aí. Paulo está dizendo, imagina, o pecado é mais forte do que? É mais forte do que a minha religião. E a lei asseverou mais ainda o que é pecado, o tanto que ele é mau, tanto que ele é danoso. E aí, de fato, eu reconheço que o pecado me enganou e eu morri. E ele não está dizendo aí que ele é vítima do pecado, não. Ele está dizendo que a lei de Deus o mostrou o quanto ele foi enganado pelo pecado e o tanto que é danoso o pecado na vida de um homem sem Deus. E o tanto que o pecado é danoso nas nossas vidas. Tiago 2,9, irmãos. 15. Tiago 2,9. Por favor. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Olha aí. Agora veja. O texto lido está no Velho ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Quem é que está falando? O apóstolo Tiago. E ele está falando a respeito do quê? Acepção de pessoas. E o que estava acontecendo lá na igreja para a qual o apóstolo Tiago escreve? Chegavam os mais ricos.
no lugar de vocês, almofadinho, tranquilinho, fique aí à vontade. Tem até ar-condicionado para você. Vocês querem suco? O que vocês querem mais? Lavar os pés? Vamos lavar os pés. Aí chegava um pó, maltrapilho. Para servir a Deus tudo bem, porque Deus é Deus de rico e Deus de pobre. O Deus da lei instituiu ofertas para o que era pobre, não é verdade? O que era rico levava uma ovelha, o que era pobre levava um casal de rolinhas, uma pombinha, uma flor de varinha, mas oferecia o sacrifício a Deus. Olha só, Deus é rico. E ele ainda disse mais: deixem aí nos campos de vocês um pouco de azeitona, um pouco de trigo, não colham tudo, para que o pobre, o estrangeiro, o órfão, a viúva, vindo após a colheita, acham que comer, acham mantimento. Se Deus se preocupa com o pobre. E aí vem o filho dele, ele mesmo, encarnado, o Deus que se fez carne, ele vem como o dono do mundo, não é verdade? Vem como um pobre de marredeci, nasce numa manjedoura, feita ali de palhas ali naquele estábulo ali, para Maria dar a luz, deu a luz, coloca o menino em cima daquelas palhas ali, ajeitado nos paninhos fracos que estavam ali. E aquele Jesus, rei da glória, o dono do ouro da prata, como diz o profeta Ageu, nasce ali entre os animais, num curral, cheirando ali a urina de bode, a urina de vaca, de boi, e nasce o rei da glória ali, como pobre. E diz o profeta que ele seria homem de dores, experimentado em trabalho, que sabe o que é padecer. As suas mãos vão conhecer o que é o trabalho árduo debaixo do sol. E vai se cumprir o salmo dele que diz o quê? Do suor do teu rosto comerás, feliz serás e te irás bem. E ele vai tomar sobre si a mesma sentença que Adão recebeu quando o Deus disse a Adão: e agora a terra não te dará com facilidade o teu fruto, tu terás que trabalhar muito para que ela dê o teu fruto. E lá vai Jesus debaixo dessa lei, dessa sentença, o segundo Adão, não é verdade? Só que a igreja lá de Tiago não entendeu isso, e muitas igrejas hoje aqui também não entenderam isso. Chegam os mais pobres, já olha assim, bota um diabo lá na porta, porque se ele fizer qualquer coisa, ele joga para fora. Deve ser um não, nem digo, não para deixa. Toma pau de olho nele. Mas se eu chegar bem arrumado, em um lugar bonito, foi igual o meu irmão disse que foi para uma igreja ali, não vou dizer o nome, foi com a namorada dele. E ele chegou lá com um feedzinho assim, a namorada dele do lado, e na porta da igreja tinha um rapaz lá para cuidar do estacionamento. E era muito carrinho, aí disse que tinha umas vagas na frente da igreja. Aí quando o filho não apareceu, o carro. Aí meu irmão botou o carro lá. Aí meu irmão não entendeu, mas não tinha vaga lá, por que me deixaram colocar lá? A namorada dele, eu não sei o que é não. Mas vamos ver o que é. Quem sabe vai dizer que seja. Aí quando meu irmão entendeu, disse: já sei por quê. Eles estavam pregando que Deus abençoa, que enriquece as pessoas, né? Que dá muito dinheiro e vida boa para a pessoa. Então a propaganda era na frente da igreja, só tinha o que lá? Megane, Honda, só carro do ano e tal. Aí todo mundo chegava e disse: é mesmo, pessoal, só tem carro do ano para ele. E o Fiat Uno, lá do lado. Entende assim, irmão? Isso estava acontecendo na igreja lá que o apóstolo Tiago escreve. E quando o apóstolo Paulo escreve para essa igreja lá, ele estava vendo a acepção de pessoas. Os pobres estavam sendo esquecidos e os ricos bem acolhidos. Não é só acolhidos, não, bem acolhidos. E aí o apóstolo Tiago vai dizer o quê? Lê por favor novamente. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo havidos pela lei como transgressores. Opa! Ele cita a lei aí. E ele está dizendo, e a lei está chamando você de transgressor, mas ele está falando para uma igreja do Novo Testamento. Irmãos, negócio de lei do Novo Testamento. O apóstolo Tiago está dizendo que esses irmãos estão transgredindo a lei quando fazem acepções de pessoas. E a lei está dizendo aí, vocês são transgressores. E qual é o pecado deles? Acepção de pessoas. Como é que eu traduzo esse pecado para dentro da lei objetiva de Deus? Amar o próximo como a ti mesmo. Estavam amando o próximo como a eles mesmos? Estavam amando os ricos como a eles mesmos. E próximo para Deus é pobre, é rico, é branco, é amarelo, é chinês, é índio, é americano, samaritano. É o meu vizinho que joga lixo na porta da minha casa, bate um somzão a noite toda. Lá eu tenho que dizer esse povo. Pensou esse meu vizinho. Irmãos, então,
Só o terceiro tópico agora, para a gente concluir essa aula. A lei de Deus condena a transgressão. Irmã Sinésia, por favor, leia para nós Romanos 4, versículo 15. Os irmãos estão observando que boa parte das referências são romanos? Estão observando? Porque é uma carta que o apóstolo Paulo trabalha muito a questão da lei. Porque ele está dialogando com judeus que estavam lá batendo na tecla. Paulo, e a lei? Quer dizer que esses gentios não vão ter que cumprir a lei para ser salvos? Não vão cumprir a lei para serem salvos, mas uma vez salvos vão cumprir a lei. Capítulo 6 de Romanos, Paulo vai falar sobre essa questão. Ele vai falar sobre a santificação. Pode ler, Marcelo, por favor. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ele está dizendo o que então? Em simples palavras: transgrediu a lei, está debaixo da ira. Então, se eu transgrido a lei, sou pecador. Conclusão lógica: se transgrido a lei, sou pecador, então estou debaixo da ira de Deus. Qual é então a definição de pecado que eu tenho ali a respeito, feita pela lei de Deus? Que pecado atrai sobre o pecador a ira de Deus. É um tema recorrente do Evangelho e em todo o Novo Testamento, a ira de Deus. E muitos estão se esquecendo disso. E aí o escritor diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então veja. Agora leia para mim Tiago 2, 2:10, por favor. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Está dizendo então que do ponto de vista humano e do ponto de vista da religião, existe o que é uma impotência em cumprir toda a lei de Deus. Paulo cumpria todos os que as pessoas viam, mas quando o Espírito Santo diz, e não cobiçarás, desmonta todos que o apóstolo Paulo se vê como um pecador. E ele diz, o mandamento veio e eu cumpri. Então, meus irmãos, a lei está dizendo, por causa do pecado, eu sou incapaz de cumprir toda a lei de Deus e tudo que Deus exige na sua palavra. Que em mim reside uma impossibilidade por causa do pecado. Mas que Deus não me tem por vítima, porque o versículo anteriormente lido foi o quê? Que o pecado faz o quê? Atrai a ira de Deus sobre o pecador. Agora eu quero que os irmãos, que o Samuel, por favor, leia para mim Gálatas 3:10. Essa é boa. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, senhor? Não precisa me entender, né? Quer ajuda? Diz o seguinte, deixa eu ler aqui. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então é aquela questão, se não obedecer uma, sim, certo, mas o versículo começa referindo-se a um grupo. Olha só, ele tem um predicativo aí. Todos quantos são das obras da lei. Quem é o povo que vive da salvação? Sim, quem é o povo que vive fundamentado na lei? E o que é ser das obras da lei? É achar que eu cumprindo a lei eu sou salvo. Que pelo cumprimento da lei eu sou salvo. Eu sou salvo pelo cumprimento da lei? Não. Quem é que fazia isso? E quem é que está brigando com Paulo a respeito dos gentios, que os gentios também tinham que se submeter à lei, à circuncisão, para que eles fossem salvos, e que essa salvação não era como diziam eles, tão fácil assim, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Quem era? Os judaizantes, os judeus. E aí Paulo está dizendo, os que são das obras da lei, que ele conclui, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele
Então Paulo está dizendo o seguinte: a lei define o que é pecado, mas ao mesmo tempo a lei, pelo Espírito Santo, vai dizer a mim que eu sou incapaz de cumprir essa lei de Deus. E o versículo anteriormente lido pelos irmãos diz que se eu cumprir todos os outros mandamentos e tropeçar em um só, eu estou o quê? Sou transgressor de todos os outros. E a ira de Deus está sobre mim. Então está mostrando o seguinte: que quem se apega à lei, para através da lei encontrar a salvação, está debaixo da maldição. E qual é a maldição da lei? Toda alma que esta morrerá. Esta é a maldição. Aí os irmãos percebem que a lei de Deus está nos empurrando para Cristo. Vamos deixar para a próxima hora então, tá bom? A lei de Deus nos empurra para Cristo, nos conduz a Cristo. Aí nós vamos estudar sobre a pessoa do pedagogo. Então, a pedagogia aqui. Não, desculpa. Pedagogo. Vamos falar sobre esse texto legal. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor nos deu graça de aprender aqui juntos. O Senhor continue a trabalhar em nossos corações e nos ajudar, Senhor, a, pelo teu Espírito Santo, ver a lei, viver a lei para a glória do teu nome, Senhor. Sem moralismo, sem religião, sem legalismo, mas de acordo com o que a tua palavra ensina. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Nós sabemos que só Cristo foi capaz de viver toda a lei de Deus. E é por causa de Cristo, e somente por Cristo e para a glória de Cristo, é que o teu povo também hoje anda em consonância, Senhor, a tua santa lei, que o Senhor não abandonou, que o Senhor não a prescreveu. Assim nós pedimos a tua graça e a tua bondade sobre nós, em nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.